Olá, aqui é a Natália, representando o elemento água. Olá, aqui é a Ana, representando o elemento ar. Olá, sou Bruna, representando o elemento terra. Olá, aqui é a Pauliane. Estou representando o elemento fogo. Nós somos as 4 elementos e no Mesoterapia de hoje nós iremos conversar sobre o caminho para dentro. Bom, Bruna, o que você acha desse tema? O que você tem a dizer? Olá, bem, esse tema eu achei super interessante, porque por muitas vezes na minha vida eu busquei a solução para várias coisas no outro. Eu achava que quando eu tivesse tal coisa, quando eu tivesse tal tipo de relacionamento, quando eu vivesse outra coisa que eu queria, aí eu estaria no caminho certo, quando eu alcançasse algumas coisas. E foi somente nesse mergulho que me permitiu observar o abismo que eu estava vivendo. Porque quando você mergulha no outro, certamente é um abismo que você está caindo, porque o outro tem o caminho dele. Então, você nunca será completo, nem conseguirá alcançar nada, nem desenvolver nada, nem se conhecer. E foi fazendo o caminho inverso, fui mergulhando dentro de mim, que eu fui me conhecendo, que eu fui parando para ouvir as minhas necessidades, os meus anseios, foi mergulhando dentro de mim, que eu passei a ter respeito por mim, onde eu deixei de fazer coisas para agradar o outro, porque eu entendi que, na verdade, quando eu estou satisfeita, e eu estou bem, e eu estou feliz, automaticamente eu consigo levar essa energia para o outro e não pedir dele aquilo que eu preciso resgatar em mim. Aí era uma ilusão. Então, para mim, esse caminho de voltar para dentro de si, mergulhar dentro de quem de fato eu sou, reconhecendo todas as minhas angústias, os medos, reconhecendo que eu sou humana, que eu erro e que eu acerto, e, melhor ainda, tendo amor por todo o processo, sem julgamento, nem dizendo que estou além ou que estou aquém, mas tendo amor em todo o meu processo, tendo esse cuidado de resgatar a criança interior que, por muitas vezes, fez julgamentos ou até armazenou memórias, ideias que acreditou ser o certo, quando a gente sabe que o inconsciente ele é só um grande banco de guardar informações. Não é que aquilo seja ou será para todo sempre. Então, a busca em eu, adulta consciente, é fazer esse caminho de volta, reconhecer as feridas, tentar curá-las e ter amor por todo o processo, me abraçar, me respeitar, porque aí sim eu deixo de viver relações vazias, quando eu mergulho dentro de mim. Bora. Quem vai? Eu vou. No meu processo, né, de autoconhecimento, de descoberta do meu eu interior, eu percebi que antes, quando eu era mais jovem, né, antes de entrar nesse mundo da meditação, no mundo do autoconhecimento, eu era muito reativa às situações, e além de ser muito reativa, eu colocava muito a culpa no outro, né? O meu ego era super inflado, eu nunca estava errada, e isso tornava os meus relacionamentos extremamente tóxicos, né? Com os familiares, relacionamentos amorosos, porque a culpa nunca estava em mim, estava no outro, né? Não que exista culpado, né? Mas existe uma reação sobre algo, um reflexo de algo que você vivenciou. E eu não sabia lidar com isso. Então, eu acabei, por muito tempo, afastando pessoas de mim, né? Por não saber dar amor, por não saber reconhecer amor. E eu também tinha fugas, né? A minha fuga foi por algum tempo bebida, né? Eu saía todo final de semana e bebia.
comida, né? Também é uma fuga. Então, a partir do momento que eu comecei a me concentrar em qual era o meu objetivo, o meu objetivo né, alcançar a iluminação, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa menos reativa, mais pacífica, que compreende mais as situações. E isso, para mim, só começou a acontecer quando eu me voltei para dentro. Né? Quando eu comecei o meu processo realmente interior de ver as minhas feridas, de ver as minhas cicatrizes, de ver os meus traumas e começar a ressignificar cada um. E a partir daí, desse momento, foi que tudo começou a mudar. Não, vai, Pauline, é tu. Deixa eu falar. Eu acho que o caminho começa por dentro, aciona um gatilho em mim de que é só você que pode fazer por você. Ninguém mais pode fazer por você. Então, não adianta, enquanto você vive a vida dos outros, ou vive o externo, ou vive só para o trabalho, ou só para ganhar dinheiro, ou só para estudar, você não consegue se conectar com o seu interior, por mais que aquilo seja importante e significativo para você. Então, você deve caminhar, né, internamente. E foi assim comigo, né? Quando eu percebi que não fazia mais sentido ficar vivendo só o externo, só pro lado de fora. Porque o que eu tinha do lado de fora eu já tinha conquistado, é como se eu já tivesse chegado num patamar em que nada que vinha de fora me agradasse. Então, a partir daí, surgiram vários questionamentos na minha mente e eu comecei a procurar procurar meu caminho, como é que eu faço para sair desse caminho de, de não viver tão fora, mas viver dentro. E isso é bem interessante assim para mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar só. E é interessante porque eu ficava só e às vezes não estava comigo mesmo. É bem interessante isso, porque eu estava fazendo outras coisas que eu gostava, mas que eu não estava comigo mesmo. E hoje em dia, esse caminho de dentro eu consigo acessar muito mais rápido, por exemplo, lavando uma louça, ou limpando uma casa, ou até sentada no sofá tomando um chá, né? Eu consigo acessar esse caminho de dentro com muito mais facilidade. E aí, nesse fato, não seria uma solidão, né? Mas seria uma solitude, né? Por conta da qualidade desse momento. Então, o caminho de dentro é o único caminho para que você pelo menos pelo que eu sinto, me sentir plena. É conseguir conciliar o dentro e o fora. Não se vive só um dos lados. Tem É um caminho que dois você lados. reconhece, é um caminho que você reconhece as suas dores, né? Você reconhece o que faz mal para o outro, o que faz mal para você, e é o único caminho que você vai conseguir passar pela transformação. Porque se for uma transformação só externa, da boca para fora, ela não é real, né? Ela é uma transformação que vem do ego. Então, quando você começa realmente a se conhecer, a se lapidar, aí tudo começa a mudar na sua vida. As suas relações com os outros e com você mesmo. Até porque a gente sente, né? A gente sente o que é real e o que é do ego, porque um traz paz e o outro não. Sempre batendo nessa questão da paz. Então, por exemplo, a Pauliane falou uma coisa que eu achei interessante, que ela gostava de ficar só. Eu também adorava. Inclusive, as pessoas tinham uma percepção diferente. Elas diziam assim, eu pensei que tu gostava de festa, de farra, porque eu sempre fui muito comunicativa e tal. E eu adorava ficar sozinha. Tanto é que era com um amigo ou outro que eu gostava de sair do apanhado de vocês duas, é que eu observava uma coisa. Quando a Pauline disse que são os dois caminhos, porém que o mergulho, né,
o de dentro é o mais importante, até para que ele se externalize, né? E eu percebi, assim, que eu vivia muito esse externo para agradar, que é uma disfuncionalidade, você quer agradar, você quer fazer tudo com perfeição, quer cooperar com o propósito do outro, e quando é que você percebe que também está errado? Porque, de toda forma, vai ter um sinal, ou seja seu, ou seja do mundo, mas vai ter uma resposta para tudo que você está fazendo. E eu tive a resposta quando você, dentro daquele propósito que você construiu externo, você é decepcionado, porque, na verdade, você esperava algo que você esperava do outro, quando, na verdade, o outro não tem obrigação de te oferecer. Mas também existe o outro contraponto. Você não tem obrigação de se permanecer no lugar em que é magoado, certo? Então, se você é magoado, você também tem que refletir, porque é o seu resultado. Que é isso, eu estou fazendo tanto e fui magoado, por quê? Resultado, entendeu? Vai, Natália. Bruna, eu gostei muito desse momento que tu falou se traz paz ou não. Por quê? Eu, eu vivia muito gerando resultados para me satisfazer mesmo. E tentava dominar o comportamento de todo mundo para me satisfazer também. Então, acaba que a minha personalidade, ela tinha uma coisa muito forte, né, de me agradar, mas a grande chave aí desse processo, porque se agradar está dentro do caminho do autoconhecimento, você se observar e ver o que você quer. Então, para mim, fez todo sentido quando eu entendi essa questão de trazer paz ou não, porque não me trazia paz, né? Aquilo que eu tinha que aprender era olhar no outro, né, sabe, com compreensão, Tá bom. com aceitação. Eu não tinha esse olhar, eu queria que todo mundo fosse como eu, agisse como eu, pensasse como eu, tinha um negócio de controle e domínio terrível. Aí, quando eu percebi que eu tinha isso, né, a partir do momento que o marido da Bruna me ensinou que era autorresponsabilidade, ele falou sobre as 6 leis da autorresponsabilidade que o Paulo Vieira divulga, né, nos livros dele, e funciona. E eu errava nas 6. Sabe o que é que tu pega as 6 coisas assim que tu diz, meu Deus, eu não faço isso. Ai, meu Deus, eu não faço isso. Vamos lá. A primeira. Se é para criticar os outros, cale-se. Isso não existia na minha vida. Se é para criticar os outros, cale-se. Como assim me calar? Eu me calava, gente. E adorava criticar, porque só eu fazia o certo. O que os outros faziam não servia, não. Não estava legal. Não estava perfeito. Que tinha que ser perfeito, né? E daí eu fui parando de criticar, me calando. Só isso. Quando vinha aquele pensamento de, né, autoobservação, a meditação ajudava muito a treinar isso. Opa, vou criticar. Aí eu te calo. E eu me calava e doía muito no começo, porque o ego, ele quer se expressar, ele quer se posicionar, ele quer agredir, ele ofende mesmo o outro, não tem respeito. O ponto 2, se é para reclamar, dê sugestão. Eu acho legal essas leis do Paulo Vieira, porque ele dá o contraponto. Então, assim, eu observava se o que eu ia falar ia soar como reclamação. Aí eu digo, opa, vamos dizer que eu estou reclamando de novo, que era a reclamona da casa, né? Eu era mesmo, não era julgamento dos outros, eu reclamava de tudo. E aí eu passei a mudar o discurso, por exemplo, se eu dissesse assim, antes, né? A pia tá cheia de louça, só tem gente grande nessa casa, por que que ninguém lava o que suja? Olha só, é a reclamação. Quando ele coloca o contraponto de sugestão, aí o que foi colocado aqui em casa, depois que abri a mente e eu passei a me colocar melhor. Gente, é o seguinte, vamos dividir aqui quem é que, né, todo dia cada um lava uma louça, e já está dando certo, já está um tempão assim, cada dia um lava a louça e tem a responsabilidade daquele dia, e eu não me estressei
mais com a louça, assim como tantas outras coisas que eu só reclamava e não passava pela minha cabeça de dar uma sugestão. Parece que a gente se diverte em reclamar, não sei o que é isso que tem dentro de nós. Porque não chega de, peraí, como é que resolve isso aqui? Em vez de eu estar todo dia reclamando a mesma coisa, foco no que pode resolver, né? Aí o ponto 3, se é para buscar culpados, busque soluções. Eu procurava um culpado em tudo, né? Aí, de novo, a questão da reclamação misturada aí com o culpado, que a reclamação é a situação, e o culpado é quem ocasionou a situação, né? Então, a gente buscou a solução quando a gente dividiu quem é que ia lavar a louça todo dia, por exemplo. Resolveu. Aí, é engraçado que a gente vai matando todo dia situações que chegam a um ponto que zera. Aí a casa, ninguém briga, ninguém se estressa, não é todo mundo tranquilo, não tem desarmonia. Pacifica mesmo. Se você trabalhar todos os pontos com muito carinho e empenho, dá certo mesmo. O ponto 4, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Eu adorei essa parte, porque como eu reclamava e encontrava culpados em tudo, eu era a vítima. Aí, e quando eu decidi sair da posição de vítima, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Que é gerenciando soluções, dando sugestões e se calando quando alguma coisa resultar em crítica. Eu percebi que os meus filhos, o meu marido, eles estavam mais próximos de mim. Por quê? Porque ninguém gosta da vítima. Ninguém gosta de estar perto da vítima. A vítima, ela tem uma energia muito pesada, né? E todo mundo gosta do vencedor, que é o Paulo Vieira. Ele coloca isso no livro e é legal mesmo. Todo mundo gosta de estar perto de quem tem uma energia positiva, de quem é alto astral, daquela pessoa mais leve, né, de quem é amoroso. Aí o ponto 5, se é para justificar seus erros, aprenda com eles, que é o que a gente vive dizendo, né? Todos os problemas são carregados de lições. Então, vamos identificar o que a gente pode aprender com cada situação. E o último ponto, que é o ponto 6, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Eu achei bem legal o que ele colocou, porque às vezes a gente generaliza muito a pessoa, ela comete um erro, aí você diz, essa pessoa não presta. Como é que você diz essa pessoa não presta por causa disso aqui, gente? Aí ele usa no livro até um exemplo de uma pessoa que buzina no trânsito. Aí você pega e xinga a pessoa. Você se irrita. Pô, pessoa buzinando e tal. Sinal mal abriu. Aí ele diz assim que não é para você xingar a pessoa, julgar a pessoa, até porque a energia do julgamento ela é muito pesada. O que você tem que fazer é julgar, você até pode julgar, mas julgar a situação, tipo assim, poxa, deve estar com pressa, deve estar com alguma emergência, sabe? Se você não está com tanta pressa, até gentilmente colocar o carro para o outro lado e deixa ela passar, né? A gente não conhece a situação íntima de cada um. E mesmo que não seja um motivo razoável, seja só uma pessoa agoniada, de boa, uma pessoa agoniada, deixa passar também, entendeu? As 6 leis da autorresponsabilidade são essas. Eu preguei na minha parede, para todo dia eu fazer, uma por uma, conscientemente. Como no começo eu não tinha capacidade de aprender numa leitura, eu lia todo dia, para não esquecer, e foi dando certo. E hoje, naturalmente, depois de tanto repetir a leitura e mudar meu comportamento propositalmente, está bem mais natural, bem mais fácil. Não sofro mais por tomar decisões de ser uma pessoa mais legal. Você se transformar, para você mudar a sua vida. E quando você começa a praticar essa reforma, né, que é um processo, você começa a ver os efeitos, tanto na sua vida como na vida das pessoas que estão ao seu redor. E é extremamente gratificante, né? Traz uma sensação de paz, realmente. Então, você para de viver na dor, né, na competitividade, né, e passa a viver bem, em paz, com tudo que vem, com tudo que vai, né? Você se liberta de muitas armadilhas que a sua mente, o seu ego lhe prega, né, no decorrer da vida.
Interessante. Esse foi o meu caminho para dentro. É Não, a a rotina, gente se reprograma. A é gente o se poder do reprograma. hábito. É o poder do hábito. Porque a gente é ensinado a ser reativo. Entendeu? Bateu, levou. É assim que todo mundo é ensinado? Eu ouvi Ensinado isso. a ser prático, né? Assim, é uma coisa que me incomoda muito, né? Quando eu percebi isso, nós somos ensinados como se fôssemos máquinas. Eu não sei se é uma ideia que ainda vem da Revolução Industrial de produzir produtos e foram passados para os seres humanos, mas é como se nós fôssemos máquinas, nós tivéssemos que agir, nós tivéssemos sempre que dar uma resposta, sempre que fazer conforme o mundo espera, é viver do lado de fora, né? E sem esse mergulho interno, nós não conseguimos sair dessa caixinha, desse programa que estão querendo nos colocar. E eu vejo isso muito na escola também, educação, né? Desde a educação Sim, com por provas, isso, a por isso que eu não competição, ia né? falar, Você né? Porque ser a o melhor. educação é exatamente onde eu estou e é onde eu vejo isso. E não está só na É. escola, não, viu? Está na universidade também. Muito É, forte. na educação, né, de uma maneira geral. A educação é para competir, né? Competir com o outro, você ser melhor que o outro. Não é à toa que a gente está vendo aí a geração de jovens tão agarrado na ansiedade. E o que faz a gente pensar? Era na época dos nossos pais, depois na nossa. E essa, qual seria a justificativa se fala tanto em autoconhecimento, desenvolvimento humano? Mas é porque também tem outro ponto, tem a cobrança interna muito grande deles. Eles querem muito resultado, querem dar resultado, porque estão vivendo, talvez, não na essência, mas nas polaridades, e fica nessa angústia. Às vezes não tem nem cobrança de pai e mãe, mas estão lá na angústia, porque estão vivendo a polaridade. É porque eles foram ensinados assim, sim, né? Desde a infância, sempre. Na verdade, a nossa sociedade ela nos Todos ensina nós, né? assim. Todos nós passamos por isso. É a busca da reeducação. Olha, a competição, ela é um problemaço na nossa sociedade. Por quê? Porque ela é um excludente. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a essa visão da competição, de estar passando para os nossos filhos, porque, sabe, se é tão difícil eu, né, ter que cuidar das minhas coisas, ter que cuidar da minha vida, que é trabalho, é estudo, eu tenho que cuidar da minha aparência, eu tenho que, para quem tem filho, é casado, cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar, e eu ainda tenho que ajudar os outros, eu ainda tenho que ser caridosa, eu ainda tenho que ter um olhar amoroso sobre os outros. Jesus dizia muito, todos nós somos irmãos. Da onde é que nós, cristãos, vemos os outros como irmãos? Pouquíssimas pessoas desenvolveram essa perspectiva tão batida por Jesus. Tem muito isso na Bíblia, todos nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. A gente pode falar num momento ali florido, num momento que está em meio religioso, mas se tu torce um time diferente do meu, tu é meu irmão. Se tu tem uma religião diferente da minha, tu é meu irmão. Pelo contrário, tudo que é diferente da gente, a gente exclui. A gente é ensinado a enxergar o diferente como algo ruim, sendo que não existe ninguém igual a ninguém. E a multiplicidade de valores, de culturas, de idiomas, a multiplicidade do que o ser humano é algo tão abrangente, é irracional a gente continuar com um comportamento excludente, sendo que o mundo ele tem uma perspectiva plural. É o que enriquece as relações, né? Porque você se melhora vendo a perspectiva do outro, você se melhora também se colocando no lugar do outro, né? Tendo empatia. Então, é uma troca, e essa troca tem que existir. Eu E acho essa que questão das diferenças, né, estridentes,
muitas pessoas, e cada uma pensando do seu jeito, também fomenta o desenvolvimento. Porque a partir do momento que você encontra uma situação, problema, a partir de uma diferença, e você percebe que aquilo é melhor, e acaba também tendo uma seleção, né? Eu acho que as diferenças, elas têm que existir para poder haver transformação. Porque se todo mundo for igual, for algo estático, outra coisa, é muito irracional da nossa parte achar que a vida não muda, que a gente vai ter o controle, a segurança de que tudo vai ser daquele jeito. A natureza, ela está o tempo todo em transformação. A natureza está o tempo todo em mudança. Então, o natural é haver transformações e haver mudanças, né? Por exemplo, tem umas pessoas que têm um discurso, eu sou assim, eu vou morrer assim. Você está indo contra o natural, porque o natural é haver mudanças. E isso para tudo na vida, tudo é impermanente, né? O budismo já fala bastante sobre isso, nosso sofrimento em tentar controlar para que tudo fique do jeito que a gente quer, ou seja, estático, sem mudanças, é uma luta contra a natureza que é muito maior, porque as mudanças vão vir, a gente envelhece, os nossos filhos crescem, né? Os relacionamentos vêm e vão, os empregos vêm e vão, a gente muda de casa, a gente muda de roupa, está tudo mudando o tempo todo. Nós somos diferentes da infância, da adolescência, e assim sucessivamente, está tudo mudando o tempo todo. E aceitar que as mudanças, elas vêm para nos melhorar. Está tudo perfeito do jeito que está acontecendo, né? Então, quanto menos resistência a gente criar as situações de mudança, mais fácil, mais leve vai ser viver. Essa leveza, ela é necessária para nos trazer paz. É muito difícil a gente estar gerando bem-estar e paz se a gente não estiver trabalhando também com a perspectiva de aceitação das mudanças, né? Quebrando as resistências. Eu acho que é o ponto alto, né, do caminho para dentro, é esse. É entender essa diversidade, entender que cada um é diferente, entender que a partir a partir do momento que você começa a se autoconhecer, você consegue perceber que cada ser é único. E esse é o ponto alto, de ir para dentro e não ser colocado como igual a todos. Nós somos iguais como seres humanos, mas internamente cada um é diferente, e essa diferença, ela potencializa a nossa existência no mundo. Importa para cada um e com quem você está do lado, com quem você divide a sua vida particular. Ou para quem, por exemplo, você pode ajudar, quem está precisando de ajuda. Isso é que é o diferencial de cada um. E esse caminho para dentro, como se fôssemos todos iguais, realmente a nossa existência não faria a mínima diferença, já que somos todos iguais, certo? E eu queria só trazer mais uma colaboração. Esse caminho de dentro, para quem está buscando, esse caminho do meio, observe que não é à toa que o ouvido é próximo da boca. É para a gente escutar primeiro. Porque a gente vai dar todos os sinais que precisamos. Então, primeiro, se observe o comportamento e observe muito o que você diz. Observe o impacto das suas palavras na sua vida e na do outro. Porque o ouvido é perto da boca para você se ouvir primeiro. Vai chegar a primeira mensagem para você do que para o outro. Então, quando a gente tende a botar a culpa no outro, é porque, de fato, está faltando dentro da gente. Então, essa é a minha contribuição. Para eu mergulhar dentro de mim, eu tenho que esquecer o outro. E a partir do momento que eu bato no outro, estou lá repetindo, mas ele, e é isso, aquilo, é tóxico, é grosseiro, é tudo isso que eu digo, observe a raiz. Está dentro de mim. Então, a sugestão é essa. Para tudo aquilo que a minha boca está proferindo, para tudo aquilo que eu estou dizendo, observe e tome para si
E se você tem dúvida do caminho do meio, busque primeiro aí, naquilo que você está dizendo, não é do outro, não. Você está falando de você, tá bom? Essa é a minha dica. Hoje, em atendimento ao pedido da Zane, nossa querida amiga, nós vamos pegar o momento da meditação para falar um pouco sobre o que funciona para cada um de nós com relação à meditação, certo? Eu gosto de meditar. Inicialmente, quando eu comecei a meditar, eu sentia muitas dores nas costas. E para não parar a meditação, eu comecei a fazer deitada. Então, com o tempo, eu fui trabalhando o fortalecimento, né, das minhas costas, dos músculos das costas, e eu consegui começar a fazer sentada. Sempre meditação guiada. No início, eu comecei com meditação, aquelas meditações que tem no YouTube, você encontra todo tipo, seja para limpeza, para cura, enfim. E hoje em dia, sim, um detalhe, eu comecei meditando em torno de 5 minutos, mais ou menos, e hoje em dia eu medito de 15 a 20, tá? Eu gosto de meditar sentada, eu tenho um tapetinho de yoga, eu sento no tapetinho, coloco a almofada embaixo do glúteo para ficar mais confortável, ajeito a postura, coluna ereta, né, para não ficar doendo e voltando, a sua atenção não ficar sendo voltada para a dor. E aí eu coloco uma música de fundo ou em silêncio, depende muito do dia, né? As músicas normalmente são mantras, são músicas instrumentais, ou som de água, também gosto muito do som da natureza. Então, nos dias que eu estou menos conectada, eu coloco os sons, e isso me traz uma certa calma, né? E aí eu fecho os olhos, sento, organizo a postura, fecho os olhos, me conecto à minha respiração, né? Inspirando pelo nariz, exalando pela boca, e vou tentando fazer cada vez de maneira mais lenta e profunda, porque isso vai aumentando a nossa conexão com o nosso eu interior, né? Com o nosso corpo. Quando eu faço em silêncio, eu gosto muito de observar o meu corpo, observar o ambiente, escutar os sons, sentir as sensações na pele, né? Sentir o vento batendo no corpo. Isso tudo vai fazer com que você se torne mais presente. Bom, para mim, eu tenho dois estilos hoje de meditação. Aquele que eu escolho, tipo, quando eu tenho tempo, eu faço no início do dia. Então, como ainda está bem no comecinho, basicamente nada aconteceu, então eu faço uma projeção do meu dia. Então, eu paro, eu realmente me sinto muito mais confortável colocando uma música. Eu gosto muito de música reiki. Aí eu boto aleatoriamente uma música, aí faço um pensamento do dia, como eu gostaria que fosse, o que eu posso observar no meu dia. Aí eu faço eu me observo como estou, como eu acordei. Então eu faço esse apanhado para o começo do dia. E quando eu não tenho tempo de meditar de manhã, eu faço à noite. E a da noite, ela já é completamente diferente. Apesar de manter a música, e eu gosto muito mesmo, estilo reiki. Aí repito a música e faço uma análise do dia. É um pouco de introspecção. Eu vou tentando ver o que eu tirei de bom naquele dia e onde eu me comportei que não me agradou, me tensionou, o que gerou, como eu faço um apanhado do dia. Então, se foi aquilo que eu não me comportei como eu gostaria, aí eu tento corrigir na meditação. O que eu poderia ter feito diferente? Então, eu faço, é como se eu passasse de novo pelaquela mesma sensação, mas agora tentando consciente fazer diferente, tentar fazer um pouco diferente, para melhorar mesmo para mim, para as pessoas. E geralmente, quando antes de dormir, também faço a mesma coisa, faço uma análise, faço gratidão, repito muitas vezes conscientemente, né?
repito para mim mesma algumas coisas que aconteceram e que eu sou muito grata, pelo mínimo detalhe, por pessoas que passaram na minha vida. Então, eu faço as minhas meditações, ou elas são uma projeção de como eu gostaria que fosse o dia, ou elas são uma reflexão do dia. A minha meditação, eu não costumo impor uma regra. Ela acontece de acordo com o meu dia, com a minha intuição, eu vou me guiando. Então, tem dias em que eu sento no silêncio, em postura ereta, respiro e passo um tempo ali pensando sobre algum assunto do dia. Tem dias em que eu busco uma meditação guiada, que possa me conduzir para alguma questão que eu queira. Também, como assim, eu trabalho muito a minha conexão com a Lua. Então, tem os dias certos de meditação vinculados à Lua, às mudanças da fase da Lua. Tem também outra forma de meditar, assim como a Bruna falou, eu coloco um som. Normalmente, quando eu coloco um som, eu coloco os sons vinculados ao xamanismo, com sons da natureza. E eu me conecto ali e fico um tempo pensando. E às vezes também faço meditações em prol de curas interiores. Se é uma questão física que eu estou sentindo, alguma doença, alguma coisa, eu tento conversar com as minhas células para que elas possam resolver aquela situação, daquela circunstância, e também entro num processo de me questionar por que eu estou tendo aquela doença, passando por aquela situação do meu corpo físico. Se for uma questão psíquica, mental, eu, além de me questionar, eu também tento pensar quando foi que surgiu aquele pensamento na minha cabeça, quando veio, se aquilo é a primeira vez que acontece. Então, eu busco sempre saber a resposta. E aí, por isso que eu digo que não tem regra, depende muito do meu dia. É muito intuitivo. E também não tem hora. Não tem hora e nem tem regra. Se eu estou precisando, eu vou e medito. Mas é uma circunstância, é uma situação que é constante na minha vida. No começo eu conseguia ficar 3 minutos, 5 minutos, no máximo. Hoje eu já consigo fazer 10 minutos, 15, é o ideal para mim, inclusive. E às vezes eu passo até mais tempo, porque é muito prazeroso meditar muito. A questão realmente virou um hábito que eu não fico mais sem fazer. E no Mindfulness eu aprendi que você pode meditar comendo, você pode meditar caminhando, você pode meditar lavando a louça. Nossa, Natália, como é que é isso? É meditação de olho aberto. Tu tá ali lavando a louça e você está prestando atenção na sua respiração, você está prestando atenção como é que estão as suas emoções, os seus pensamentos. Então, quando eu estou cozinhando, lavando a louça, eu medito bastante. Né? Tempo é o que for melhor para você, o que você conseguir fazer. Tá ganhando mais prática, ganhando mais habilidade. Aumenta o tempo, aumenta o grau de dificuldade. A posição, qualquer posição, com música, sem música. Você tem que ter pensamento, se não tem, é como você está. E meditação requer essa observação, como eu estou. Tem gente que medita de olho aberto, tem gente que medita olho assim, entreaberto, tem gente que medita de olho fechado. É o que for melhor para você.